sucesso em uma palavra? Sucesso é tu tá no fluxo. É saber que, independente se as coisas estejam dando certo ou errado, tu tá exatamente onde é pra tu tá. É tu acordar e tu saber, cara, eu não queria fazer mais qualquer outra coisa. Se fosse pra eu ganhar 100 vezes mais dinheiro, não, eu tô feliz onde eu tô. Sucesso, então, seria gratidão? Gratidão também, agradecer, independente se as coisas estão dando certo ou errado, né? Então aquilo, né? Não existe o bom ou o ruim, só tem o positivo e o negativo, e o negativo também ensina muito. Então é tu agradecer por tudo, cara. É tu acordar e tu vibrar na gratidão e dormir vibrando na gratidão. Tu tá triste, mas tu tá agradecendo. Então é um estado de espírito infinito. Isso pra mim, cara, não tem nada que passe isso aí. Cara, maravilha. Vou pedir para você se apresentar. Cara, eu estou imensamente feliz de te receber aqui hoje. Segundo episódio do Think Mindcast, já com um dos meus mentores de YouTube. Então, vai lá, te apresenta. A honra é minha. Então, Fernando, agradecer o pessoal que está assistindo também, sejam muito bem-vindos aí. Meu nome é Cassiano Girardi, eu sou empresário, especialista em YouTube, mas hoje eu estou começando a descobrir novas frentes do que eu posso trazer aí para as outras pessoas, para agregar valor, né? Então, que nem eu estava falando com o Fernando, que a gente não só mais ensina o YouTube, mas a gente ensina as pessoas a serem, né? Serem eles mesmos, se expressarem, e obviamente também tem esse lado de crescer, ganhar dinheiro, que acompanha também, né? A evolução espiritual no geral. Então, gosto de trazer também que a vida não é só, vou fazer o que eu amo, gratidão, tal, 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 tô feliz, mas também não é vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário, vou ficar rico. É um equilíbrio dos dois, é o amor junto com o dinheiro, né? Então, hoje eu vejo que eu ensino isso e o meu meio é YouTube. Cara, tem uma coisa muito interessante no seu jogo, assim, no que você ensina para os seus alunos, que é uma coisa que fez muito sentido para mim, inclusive fez muito sentido te convidar para esse podcast, que é o fato de que você trabalha muito o aspecto, sutilmente você trabalha o aspecto da espiritualidade dentro do empreendedorismo. E eu tenho notado já há alguns anos que vários mentores e vários experts assim, de marketing digital, eles têm atribuído o sucesso das carreiras dele, assim, o sucesso, eu digo um sucesso fora da curva, a essa coisa de você buscar a expansão da consciência. Como que é isso para você, cara? Tipo assim, qual a porcentagem desse jogo no jogo do YouTube, no jogo do empreendedorismo digital ou no jogo do empreendedorismo de uma maneira geral? Onde que entra a Para mim, espiritualidade nisso? Para mim, cara, empreender é um jogo 100% espiritual. Porque só para tu começar a empreender, tu já tem que ir contra a maré, né? Então, CLT, concurso público, seguir a carreira que teus pais queriam que tu seguisse, ou que os teus amigos estão seguindo ali no ensino médio, tu tem que ser meio louco para tu quebrar essa matrix e querer empreender, criar algo novo, né? Então, o empreender por si só, por mais que as pessoas às vezes não acreditem em Deus ou não acreditem que é 100% espiritualidade, tu tem que ter um passo de fé. E coragem por si só também, né? Quando a gente vai falar ali da. Talvez a gente fale disso hoje, né, Fernando? Da escala de Hawkins ali. A coragem é a interseção entre tu vibrar negativo e tu começar a vibrar positivo. Tu precisa começar a ser corajoso. E para mim, uma palavra que define também empreendedorismo é a coragem, né? Então, para mim, cara, 100% alinhado com a espiritualidade, porque quando tu faz alguma coisa errada, as coisas começam a dar errado para ti, né? Então tu não ganha dinheiro, tu começa a tomar prejuízo, algumas coisas assim. E quando tu começa a vibrar muito mais assim no amor, em, cara, eu quero ajudar a galera, né? Tu colocar os interesses do todo muito mais assim na frente dos teus, né, do teu ego em si, tu vê que as coisas magicamente começam a acontecer. Então todo mundo conhece aquele empresário, ou aquela pessoa que tem muita sorte, né? Cara, tudo que esse cara faz dá certo. Parece que esse cara é um dos favoritos de Deus. E na verdade, ele é não que seja favorito ou não, mas ele tá fazendo o que Deus quer, né? Que é ajudar o próximo, amar os outros e começar a plantar coisas boas. Então eu vejo que quando tu começa a entender desse joguinho, né, de energia, frequência, vibração, espiritualidade, tu consegue canalizar isso para tu conseguir coisas boas para tua vida. Dinheiro, carro, apartamento, conhece gente famosa. Então tem aquelas coisas do ego, né, os desejos do quero uma Porsche, eu quero ser milionário, mas ao mesmo tempo tu vê que isso também é espiritualidade, porque a gente tá aqui para viver isso. Só que tem que ter essa noção de pô, eu posso curtir bastante, posso ganhar dinheiro, posso impactar, mas o que Deus quer que eu dê em troca? É dar amor, é ajudar os outros, então é plantar, o jogo do plantar, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Tipo, quebrar a Matrix, né? Sair da Matrix.
Eu vou te provocar uma coisa. Eu conheço um pouco da tua história, eu sei que você, assim como muitos empreendedores que estão se dando muito bem assim no digital, eles vieram de baixo mesmo, assim, passaram por inúmeras adversidades para chegar onde conseguiram chegar. E eu acredito, assim como eu, que também passei por uma série de adversidades, eu atribuo, eu não vou chamar de sucesso, mas eu vou chamar de esse bem-estar que eu vivo agora, é, ao fato de eu ter passado tudo que eu passei, ter construído tudo que eu construí, ter superado tudo que eu superei. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, essa coisa da escala Hawkins, que você começa lá embaixo, né, com vergonha, culpa, tristeza, e vai subindo essa vibração até você chegar na raiva, que é transformadora, na coragem, na neutralidade, que é super importante. A gente vai falar sobre isso mais adiante, como elevar a vibração. Mas no momento de adversidade, no momento em que você está quebrado, no momento em que você está em extremo sofrimento, né? Como quebrar essa matrix? Como que você conseguiu sair daquele cara que vendia trufa na praia para quem você é hoje? Um cara multimilionário, com mais de 1.000 alunos, empreendendo tanto no Brasil quanto fora. Cara, isso eu tô curioso para saber. Cara, é que nos primeiros passos, assim, quando tu começa a se ferrar no início, parece que é um pesadelo. Mas com a experiência, depois que tu começa a entender também do lado espiritual e tu entende que às vezes, né, eu gosto muito do Hélio Couto quando ele fala, né, tu começa a vibrar numa questão, por exemplo, tu quer fazer 1 milhão por mês. Tu quer mesmo? Tu quer mesmo, mesmo, mesmo? Beleza, então a vida vai começar a ajeitar as peças para que isso aconteça. Então tu tem que ter fé. E parte de tu ter fé é, por exemplo, quero fazer 1 milhão por mês. Tu vibrou, tu agradeceu, tu sabe o que vai acontecer, e no outro dia tu quebra a tua empresa. Aí, ou tu pode ver, meu Deus do céu, mas Deus quer que eu seja milionário ou que eu me ferre, né? E daí tu fica apavorado e tal, mas isso também é parte da jornada. Então, por isso que eu falo que empreender é um jogo muito de fé, porque tu tem que ter plena certeza absoluta que tudo que tá acontecendo é a tua jornada do herói, é a narrativa que Deus está escrevendo para ti para tu chegar naquele sonho e desapegar, porque a gente não consegue controlar nada, a gente não tem noção do que vai acontecer, até quando tu estuda, estuda, estuda e vai vivendo, 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 tu vê que quanto mais tu estuda não dá em nada, né? Então, por exemplo, que nem tu falou, né, contando um pouco da minha história, quando eu comecei, cara, é uma coisa que eu vejo que eu tive que passar por muitos desafios para hoje eu conseguir ensinar para os meus alunos que tá tudo certo, né? Então, eu tinha todos os bloqueios que um ser humano pode ter, assim, cara, já tive vício em tudo, em droga, cigarro, pornografia, tive todos os vícios, todos os bloqueios, vergonha, timidez, baixa autoestima, né? Comecei a vida aí sem tanto dinheiro, perdi meu pai por suicídio, então tive um monte de perrengue para no final, depois de uns tempos, eu perceber que, cara, foi só para eu me deixar mais forte para eu conseguir depois passar para frente, né? Então, minha vida no início foi isso, classe média, meu pai era programador, mas também tinha muita crença assim de falta de merecimento. Então, a Microsoft tentou contratar meu pai não queria ir por medo, sabe? Mas eu vou ter que morar nos Estados Unidos e tal. Cara, um dos primeiros times da Microsoft, meu pai recusou, né, por crença limitante. Meu pai também foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, mas ele não conseguia dar esse próximo passo de, vou abrir uma empresa, vou fazer algo foda, porque questões da vida dele, assim, de comodidade, de zona de conforto, ele nunca deu espaço, né? Aí chegou no momento que eu era classe média ali, meu pai sofreu um acidente, com esse acidente ele perdeu o emprego, a gente começou, né, vindo escola particular, pagando com muito esforço, fui para a escola pública, morei de favor na casa do meu avô, então deu um monte de perrengue e depois meu pai acabou se suicidando. Só que quando meu pai se suicidou, foi o momento que eu falei que, cara, eu não quero que a minha vida seja algo normal. Eu sinto dentro de mim que eu posso criar alguma coisa, que eu posso ser alguém, isso, sei lá, com 18, 19 anos, né? Até os 19 anos, a minha vida era jogar LOL o dia inteiro, ficar em casa assistindo pornografia, ir pra rave, gastar dinheiro. Sabe aquela hipnose de tu tá sempre atrás de algo, atrás de um estímulo e tu não sabe nem quem tu é. E foi com esse desafio que eu pensei, eu quero fazer alguma coisa. Mas eu não sabia se era empreender, se era criar algo, se era palestrar. Eu não tinha criado o cenário da minha cabeça de quem que ia ser o Cassiano. Isso não existia. Mas o primeiro passo veio, né, eu acho que a introdução à espiritualidade para cada pessoa vem de uma forma. Para mim veio através do Alquimista do Paulo Coelho. Tu já leu, né? Ou não?
Sim, sim. Eu, inclusive, tenho um vídeo no canal sobre ele, recente, inclusive. Ah, verdade, né? Verdade. Tem Pode um, crer. fala sobre sincronicidade o tempo todo. É incrível. Aparece direto para mim aqui no display Eu aqui acho que do YouTube. todo mundo devia ler Alquimista e eu li também bem jovem, assim, acho que 16 anos e tal, bem moleque. Mas tem uma coisa que eu só queria acrescentar ao que você está falando, é, ouvindo a tua jornada do herói, né? Porque, cara, é um processo de superação incrível. Tem um padrão que eu observo na maioria das pessoas, que é quando você realmente, mas quando eu digo realmente, é realmente chega no fundo do poço, ou quando você vai para uma situação realmente extrema, muitas pessoas parece que tem uma virada de chave. Talvez por uma questão até de sobrevivência, não sei, ou por não ter mais nada a se apegar, né? Suas crenças todas já não funcionam mais, elas já não deram mais, não dão mais nenhum resultado, não te levam mais a lugar nenhum, então você acaba deixando essas crenças para lá. É, eu percebo que isso que aconteceu com você, né? Você atribui a toda essa adversidade que você passou para ser quem você é. Quando foi essa virada de chave, assim? E quando foi que a coisa começou a dar certo? Como estava a sua vibração nesse momento? O que você fez que virou o jogo e aí, em vez de sair dessa descendente, você conseguiu se limpar desse ruído todo que você passava e começar a acender? Quando foi isso? Cara, a minha virada de chave, ela não veio rápido, né? Então, desde o momento que eu decidi vou fazer alguma coisa da minha vida, até eu começar a ganhar dinheiro, foi uns 2 anos, né? Então, tive aquele momento de trancar a faculdade, largar o estágio, ficar sem dinheiro, fazer bico. Então, não foi do dia para noite, né? Para acontecer do dia para noite, foi uns 2 anos me ferrando e alimentando novas crenças e quebrando a matrix ali de, cara, não quero mais fazer bico, não aceito mais isso, eu quero estudar isso. Então, eu fui pulando assim de nível em nível, em nível, em nível, em nível, principalmente, né, escolhendo dentro de mim o que eu queria para a vida. Então, quando tu passa uma dificuldade, cara, tu trabalhar no sol 12 horas, eu cheguei a trabalhar em obra, né, para juntar uns bicos aí para ir para Europa, para fazer um intercâmbio. Cara, era 12 horas no sol com saco de cimento nas costas, com dor e com pouco tempo de almoço, e eu estudava livro, e eu, cara, mas eu tô estudando e tô lendo, mas eu tô aqui, não faz sentido. Eu ficava puto, que nem tu falou da raiva, né? A raiva foi muito importante na minha vida, assim. Eu ficava com muita raiva de tudo, tal, vou empreender. Então, às vezes aquela coragem vem desses sentimentos ruins canalizados, né? Mas a minha virada de chave foi justamente, né, 6 meses no digital, tentava várias coisas, Facebook, Instagram, várias estratégias em si. Aí eu encontrei o YouTube, né, que hoje é o que eu faço até hoje, né? Então o que fez assim, eu sei quem eu sou foi o YouTube, graças a Deus aí. Mas quando eu encontrei o YouTube, eu fiz um monte de vídeos, eu fui fazer o meu teste ali, não passei. Só que daí foi o momento que eu falei, cara, aqui eu vou insistir, sabe? Então eu sempre tentava. Quando não dava certo, Deus não gosta de mim, todo mundo consegue menos eu, então eu sempre me colocava no papel de vítima. Aí, quando eu entrei no YouTube, eu fui fazer, deu errado de novo. Aí, cara, eu me senti um lutador de boxe, sabe, o Rock Balboa, quando tu apanha, mas tu não quer cair. Eu falei, cara, eu vou levantar, eu vou continuar batendo. Eu continuei batendo, fazendo vídeo, até virar chave. E aí eu lembro de um momento, né, que eu até conto em aula, eu conto em live, eu conto em todos os lugares, assim, que eu tava voltando pra casa, né, então fui comprar pão pra minha mãe. Eu lembro das roupas que eu tava, cara, era moletom, assim, sabe aqueles moletons de galera que não tem tanta grana? É moletom, às vezes que um tio doou, que é uma cor que tu não gosta, uma calça que tu não gosta, mas tu deixa no guarda-roupa porque, roupa que tem, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa. Então era um moletom, cara, não era muito bonito, a calça era muito bonita, eu tava com tênis, sei lá, de R$ 100, voltando pra casa, eu tava extremamente magro, assim, de depressão, de não querer comer, enfim, várias coisas da cabeça aí, e voltando com o meu pãozinho, o dia estava bem bonito, mas eu percebi que eu não olhava justamente pro dia bonito, porque eu estava só pensando em dinheiro, tem que virar o jogo, tem que virar a chave, não aguento mais minha realidade, tal. Aí eu lembro que eu olhei pro céu, o céu tava azulzão, eu consegui fechar o olho, eu ouvi os passarinhos, eu consegui sentir o sol em mim, então entrei num estado de presença naquela época, que eu nem sabia o que era presença, né, nem meditava, cara, não sabia nem que existia meditação, pra ter noção, assim. Então eu consegui Fantástico. ficar lá presente, focando, e pela primeira vez eu agradeci. Que eu falei assim, cara, eu só me cobro, né?
Eu sou muito duro comigo mesmo, eu nunca agradeci por eu estar estudando, por eu estar fazendo acontecer. Pô, olha como me tornei forte, porque antes eu desistia de tudo, antes eu não levava nada a sério, né? Então, eu reprovei 3 vezes no ensino médio, né? Então, aquelas crenças de familiar e de amigos falando, o Cassiano é burro, sabe? Então, crença, crença, crença a vida inteira, e naquele momento eu tava eu comigo mesmo. Cara, não importa o que o mundo fala pra ti, porque tu sabe que tu tá ralando, tu tá fazendo acontecer. Então eu tive uma Exatamente. meditação ativa naquele momento, eu agradeci. Pô, que legal, eu sei que uma hora vai dar certo, porque eu tô em movimento. Então comecei a me elogiar, a ver quão eu era foda, quão era bom, né? E quão milionário eu já me sentia. Naquela época não ganhava nada de dinheiro, mas eu já tava me sentindo, cara, que mindset foda que eu tenho, como eu sou uma pessoa foda. E daí, com essa virada de chave, 2 dias depois fiz a primeira venda. É Aí engraçado que foi você elevou a sua vibração, né? Você saiu instantâneas. daquele estado de vergonha, de culpa e de raiva para um estado de coragem, né? A coragem, ela tá exatamente no meio da escala Hawkins. Depois da coragem vem neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, até você chegar lá em cima, que é a iluminação espiritual, né? Falta um Interessantíssimo. chãozinho ainda, né, Fernando? Eu acho que pelo tanto de gente que você tem ajudado, eu acho que tá bem mais próximo do que você imagina. Ah, tomara, cara. Você tá com crédito, tá com muito Hoje a minha missão é crédito. essa, né? Só isso, na real. Esse é o processo, né? Eu entendo muito bem o que você está falando. Também passei por situações muito adversas e mais cedo a gente conversava, né? E eu acho que empreender esse jogo de altos e baixos, né? E você tem uma frase que eu acho sensacional, assim, que você fala muito para a meninada que está começando, que é assim, o jogo é mental, né? Não tem hack, não tem atalho, né, principalmente. O jogo é todo mental. Se você é resiliente, perseverante, se você consegue ter um certo grau de desapego também, né? Porque não adianta você... É o tal do efeito Zenão, o Hélio Couto fala bastante sobre o efeito Zenão, gosto muito dessa abordagem dele. E se você quer muito uma coisa, você se empenha muito, você bota muito teu foco naquilo, mas você também tem que saber esperar, você também tem que saber soltar para que aquilo aconteça naturalmente, porque senão você coloca uma energia contrária e aí as coisas não funcionam de jeito nenhum, né? Mas me diz uma coisa, depois desse processo, como que foi sua jornada? É, como que você como que você conseguia manter essa vibração alta? Como que você lidava com esses altos e baixos até chegar nesse cara que você é, que ensina tanta gente, que já estudou com tanta gente foda, que eu sei que tanto da gringa quanto daqui. Conta pra mim. Então, o engraçado é que eu não continuei na gratidão, vibrando amor. Eu fiz o contrário, né? Começa a ganhar dinheiro. Cara, agora eu tô ganhando dinheiro, não quero mais morar aqui. Pô, ninguém acreditou em mim. Daí tu começa a cagar pros outros, assim. Então, a minha primeira reação, né? No meu primeiro mês empreendendo, assim que deu certo, eu fiz 4.000 reais. Depois eu fiz 6, depois eu fiz 9, depois 15, 22 e 30. Então, que nem a gente tava conversando, já conversou bastante sobre a história lá de eu vender trufa, né? Cara, eu tava vendendo trufa na praça num momento extremamente triste, sem dinheiro para pegar ônibus. 6 meses depois eu tava ganhando 30 mil por mês limpo, né? Já descontando imposto. Então, primeiramente que o digital, cara, tanto o digital quanto quando tu começa a entrar no fluxo, as coisas acontecem muito rápido. Né? Então, um primeiro ponto bem importante. Mas aí eu cheguei a travar depois ali nos 50 mil por mês, durante uns 3 anos, né? Então, um problema, querendo ou não, se parar para pensar, é bom. Mas eu fiquei travado, tomava golpe de sócio, tomava golpe de parceiro, colaborador meu acabou me deixando na mão e tal. Amigos meus também, assim, então, cara, eu tive uma muitos desafios assim externos e eu queria botar a culpa em todo mundo, porque eu tô no ambiente errado, porque a pessoa tal, né? Então foi essa desconstrução, até eu entender que o problema era eu, né? Que é o mais difícil, tu assumir, cara, eu que tô atraindo isso, eu que tô plantando isso aqui. Tá, mas eu sou uma pessoa boa? Cara, mas será que tu é mesmo? Será que tu tá fazendo tudo certinho? Sabe? Será que tu tá fazendo tem que ser feito? Então, eu morava em São Paulo, né? Alphaville, eu acho que é o berço do ego no Brasil, né? Não tenham pessoas ruins lá, são só pessoas que focam muito no dinheiro. Eu acho que é uma energia boa. Para quem quer ganhar dinheiro, cara, quero evoluir rápido na questão financeira.
Alphaville em São Paulo é incrível. Mas também tem muita gente que faz tudo por grana, passa a perna nos outros, e querendo ou não, era a energia que eu tava, eu não sabia, né? Mas o meu momento ali de virada de chave, cara, foi quando eu entendi que veio pra mim assim agora, foi um canal que eu criei de canal pet, né? Eu tava observando oportunidades de, cara, onde eu posso ganhar mais dinheiro. Simplesmente nisso. Eu lembro que quando eu fiz um canal de pet, eu comecei a postar os vídeos, começou a viralizar, comecei a ganhar muito dinheiro. Eu lembro que tinha uma mulher, tá? Pelo jeito que ela escrevia, parecia ser uma mulher assim, um pouco mais 40, 50 anos. Se eu não me engano, ou era da Filipinas, ou Vietnã, ou Índia, alguma coisa assim. E ela comentou no meu vídeo que tinha adotado um cachorrinho por causa do meu vídeo. E aquilo me preencheu de uma forma que, cara, eu já criei tantos canais no YouTube, já fiz muito dinheiro, mas eu nunca senti isso que eu tô fazendo. E eu continuo ganhando dinheiro, sabe? Então, dá para ganhar dinheiro fazendo bem. Então ali foi a virada de chave. E quando eu entendi isso, a minha matrix ali, o meu entorno, eu via meus amigos fazendo uns pitches meio estranhos e pegando um público meio estranho, um posicionamento meio estranho, e ali naquele meio era normal, né? Então uma coisa que é engraçada também, quando tu tá no ambiente errado, ali para a vibração que tu quer tá, que tu quer chegar, às vezes o que é errado parece certo. Ah, não, mas tá todo mundo fazendo e tá todo mundo ganhando dinheiro, então tá certo, mas na verdade não. Então, também fez parte da minha jornada eu sair de Alphaville, vir morar isolado, que é onde eu tô agora, e ficar um tempo sozinho, estudando, e lendo, e com o tempo as pessoas certas vêm, as ferramentas vêm, o próprio ayahuasca, meditação, mindfulness, fui conhecendo algumas outras coisas, né? Então, foi muito assim, tipo, foi um momento muito de ego, fiz um monte de besteira, muito eu não sabia que era besteira, porque o ambiente vai te conduzindo, vai te moldando, e algo dentro de ti vai falando assim, cara, mas tem um caminho que é melhor, que tu vai dormir mais tranquilo, tu vai ser mais feliz, não é só dinheiro por dinheiro, sabe? Então, foram uns 2 anos nessa jornada. E depois que eu descobri, cara, que dá pra tu ganhar muito mais dinheiro, fazendo bem, se divertindo, com gente que tu gosta, com um time que tu gosta, não dá vontade de fazer outras coisas só por dinheiro, porque tu tá no fluxo, entendeu? Esse é o segredo, entrar no fluxo, as coisas começam a acontecer magicamente. Tem duas coisas muito legais que você falou aí. Mas a primeira delas que eu observo é a seguinte: Joe Dispenza fala que quando você muda a sua vibração, quando você de fato começa a mudar e expandir sua consciência, todo mundo que está ao teu redor ou aproxima ou afasta. Então, quem você achava que era teu amigo vai desaparecer. Natural. Ele não vai mais sintonizar com você. E vão aparecer outras pessoas que estão mais ali em sintonia com o que você está vibrando naquele momento. Isso é uma coisa fabulosa, assim. E uma outra coisa que você falou que eu acho que é desafiador para a maioria das pessoas, inclusive até para mim que lido com isso no dia a dia, tempo e espaço. Tempo e espaço é uma coisa que não existe, né? E eu já tive inúmeras provas disso, assim. A nossa conversa aqui é uma prova disso, mas eu vou falar isso adiante. Mas, assim, já houveram situações em poucos dias ou em poucos meses, inclusive isso acontece muito com a energia do dinheiro, em que a gente precisava de uma certa quantidade de dinheiro, a gente sentiu uma gratidão, sentiu fé, pediu com muita fé e soltou, confiando que aquilo poderia acontecer, e aconteceu. Essa casa que eu estou hoje aqui foi exatamente assim. Eu tinha um tostão furado e a minha esposa estava grávida do meu segundo filho e a gente morava num apartamento minúsculo, muito pequeno. E um dia a gente saiu para caminhar, a minha filha tinha só 2 anos, né? A minha primeira filha. E ela grávida, e eu falei para ela, poxa, cara, não dá pra gente viver no apartamento que a gente vive, porque não dá pra viver num apartamento tão pequeno com 2 crianças. Aí falei, a gente precisa mudar para uma casa. E aí, depois de uns anos, ela me falou, aquele dia que você me falou isso, Fernando, eu pensei, coitado, tadinho, né? Tá tão preocupado, mas isso vai levar um tempo, não vai ser da noite pro dia. Daquele dia que eu decidi que a gente tinha que sair daquele lugar, que era um lugar ótimo, só era pequeno, e ir para uma casa, e a gente não tinha um centavo, absolutamente 0 centavos. Para a gente mudar, sabe quanto tempo levou? Uma semana. Não, foi um pouco mais. 4 meses. Massa. Sabe, e isso assim, foi mais rápido, né? Tipo, teve essa decisão, na semana seguinte eu passei em frente à casa, eu entrei na casa e eu lembro de pensar assim, oh meu Deus, eu não tenho grana, essa é a minha casa, eu não tenho grana para comprar isso, como eu vou fazer?
Eu lembro de sentir isso, sabe, quando entrei na casa. Ela estava inacabada. Em poucas semanas apareceu uma grana do nada, a gente conseguiu comprar à vista a casa. Olha só. Ainda sobrou a casa estava inacabada, sobrou uma grana que foi exatamente a grana que a gente acabou a casa e mudou. Não sobrou um centavo, mas a gente estava dentro, sabe? Foi só, enfim, seguir o fluxo. Então, isso acontece o tempo todo. A gente não confia e a gente não tá atento aos sinais. Isso é uma coisa que a gente e não é grato também. Quando não tem gratidão, seu campo de visão fica muito limitado, sabe? Fica muito, muito, muito estreito. Mas vamos voltar para você, continua. Você estava falando sobre essa coisa de entrar no fluxo. Me fala mais sobre isso, assim, como que foi isso para você? Você fez uma virada de jogo, você teve uma tomada de consciência e aí explodiu. E aí entrou num processo ao contrário, de dormência, de deslumbramento, né? Rolou alguma coisa para ter seu despertar está em camadas, né? Você deu uma despertada, foi para um outro patamar, mas faltava mais um pouco. E aí, teve alguma outra quebra? Teve algum outro despertar quando você estava lá em cima? Ou outra dor? Cara, a palavra para mim é limpeza. Quando tu decide despertar, que nem tu falou assim, né? Que a gente acaba se afastando de uma galera e tem alguns amigos que tu pensa, cara, eu vou ficar com essa galera a vida toda. E tu fica apegado e aquele ali é teu círculo. Pô, enfim, eu achei alguém. E se a vida te pedir para tu se mudar de novo? Ah, não, mas eu quero estar com essa galera, tal, tal, tal. Só para te trazer um exemplo, tá? Quando eu comecei que nem tu falou, né? Começa a estourar, tá tudo certo, tu acha que a vida agora, pô, fiquei multimilionário, vai dar tudo certo, agora eu tô feito. Aí tomei um golpe de quase 1 milhão de um outro sócio. E eu agradeço muito, por quê? Porque foi nesse golpe que eu acabei criando a Channels, que hoje é meu propósito de vida, né? Então, eu tava numa outra parada totalmente por dinheiro, e quando veio a dificuldade, eu pensei, cara, agora eu tenho que dar a volta por cima. Obviamente, dinheiro é importante, porque senão eu não conseguia pagar a dívida, mas eu quero fazer algo que faça sentido para mim, não vou fazer dinheiro de qualquer forma. E daí eu fui descobrindo a Channels do jeito que ela é hoje, a gente foi moldando, e a gente tem hoje uma empresa extremamente crescendo bem, com um time foda, com um propósito foda, com muito lucro, né? E estamos numa fase de escala bem interessante agora, Deus tá abençoando bastante também, mas a gente vê que assim, ó, as maiores dificuldades vêm desses momentos de limpeza que a gente vê que não faz sentido. Então, sei lá, digamos, vou trazer um exemplo muito doido aqui, que não aconteça, por favor, digamos que daqui a pouco, né, agora meu próximo sonho eu quero morar numa mansão. Vou manifestar a mansão? Deus, tu me dá a mansão? Cassiano, se eu te prometer a mansão, não importa o que aconteça, tu vai confiar em mim? Confio, beleza. Daí no outro dia meu AP pega fogo, eu perco tudo. Entendeu? Então a vida é muito de tu manifestou, cara, o jogo vai começar. É como se fosse sabe o labirinto do Harry Potter? Já assistiu Harry Potter Cálice de Fogo? Total. Que o labirinto vai se formando. Então tu manifestou, quero chegar lá. Bum, tudo começa a trocar. Só que tu tem que entender que o todo tá agindo para ti. Não existe bom ou ruim para Deus, né? Ele só faz o que tem que ser feito. A gente que se apega. Então quando tu entende que, sei lá, o AP pegou fogo, daqui a pouco o AP pegou fogo, eu tenho que ficar num hotel um tempo, num hotel eu conheço um cara que vai virar um amigo meu, que daqui a pouco ele me apresenta uma mansão, pega a mansão metade do preço. E com o seguro do apartamento que pegou fogo, eu ganho dinheiro que eu consigo entrar na mansão. Então são essas coisas que acontecem assim, que tu tem que ir confiando, sabendo que Deus sempre está te cuidando. A Então isso inteligência, a inteligência divina tem maneiras muito curiosas de trabalhar, mas só tem que ser essas corajoso, Fernando. Tem que maneiras ser muito corajoso, cara. coragem é a base do empreendedorismo, né? Não tem jeito, né? Você precisa ser realmente corajoso. Mas a inteligência divina tem essa maneira, às vezes dolorosa, porque o que acontece é que a gente manifesta aquilo que você está vibrando, né? Você só percebeu que estava vibrando naquela sintonia daquelas pessoas que não andavam num caminho muito apropriado quando você se afastou delas, né? Então você mudou a sua vibração, então a sua clareza também veio à tona e você conseguiu enxergar aonde você estava metido, né? E a inteligência divina, ela age nisso, né? Ela às vezes te dá uma baita de uma rasteira. Eu já tomei inúmeras rasteiras, né? E situações assim que você acreditava estar fazendo bem e recebe sinais o tempo todo ali, o tempo todo. Você pode, se você estiver muito consciente, meditando muito, muito focado,
nos sinais e muito focado no seu trabalho, no seu sadhana, né, no seu trabalho espiritual, talvez você consiga enxergar. Mas às vezes as nossas crenças bloqueiam essa visão e você não consegue ver. E aí a hora que a inteligência divina acha uma maneira de pôr fogo na casa, literalmente, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, assim, de literalmente perder tudo mesmo. Fala assim, mas espera aí, eu nunca dei um golpe em ninguém, nunca passei a perna em ninguém, mas eu precisava seguir numa direção e insistia em me manter numa zona de conforto. Então, isso é uma situação muito complicada. Agora, você falou sobre a Channels e eu preciso fazer um comentário sobre isso. Vocês fazem um trabalho espetacular lá, assim, tanto você quanto a sua equipe. E isso não é publicidade barata, nem não é nada disso. Eu faço parte do seu mastermind, né? Tanto dos masterminds onde tem gente que está em começo de jornada, quanto nos masterminds onde o pessoal já é mais avançado, as conversas são mais avançadas. E eu percebo o mesmo comprometimento em todas as esferas, assim. E uma coisa que para mim é muito claro, assim, grandes empreendedores, e eu digo, quando eu digo grandes, assim, eu digo os maiores do digital, graças a Deus a gente tem a oportunidade, né? O YouTube trouxe essa oportunidade da gente, você conhece muita gente grande, eu também conheço várias pessoas do digital que faturam milhões e milhões. A gente percebe que aqueles caras que de fato ultrapassam um limite do convencional, né? Aqueles que estão no 1%, no 2% ali dos caras grandões, esses caras são altamente espiritualizados e eles têm um propósito de vida muito definido. É muito doido, eles ajudam, eles transformam muito a vida de muitas pessoas, né? Eu não conheço ninguém que tenha um grande negócio assim que prospera há muito tempo, que não ajude e não transforme a vida das pessoas, assim, e que não tenha um propósito muito forte. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, um pouco dessa sua experiência, uh, tanto na Channels, né, e dessa conexão, assim, da espiritualidade, do desenvolvimento do propósito, do ajudar o próximo, e como isso vira a chave, vira o jogo e faz você ganhar muito mais grana do que você jamais teria sonhado, assim. Tipo assim, ó, hoje eu vejo uma coisa muito clara, tá? Todos, que nem tu falou, 100% dos top 1 do mundo, eles entenderam o jogo. Eles entenderam que existem outras dimensões, outras camadas e tal. Até aquele cara que tu olha pra ele, esse aqui eu acho que não entende. O cara entende, o cara só sabe se fingir bem. Só que, de acordo com o hermetismo, né? Cara, tem o bom e tem o mal. E tem que aceitar, não tem o que fazer, eu acho que não tem nem como lutar contra o mal, né? Se a gente tentar lutar é uma luta meio em vão, a gente só tem que querer escolher do nosso lado. Mas uma coisa que eu percebi, cara, eu conheci muito multimilionário, muita gente bilionária não, mas eu conheci alguns bilionários, tá? Eu acho que pro nível do bilhão ali, cara, e pro nível, tipo, de muito, muito, muito dinheiro, ou tu faz muito bem, ou tu faz muito mal. Não existe meio termo. Eu acho que o cara escolheu qual lado ele quer jogar e tem as energias ali que vão ajudando. Então, cara, se tu confia em Deus, Deus, vou entregar minha vida a ti, me guia, tu vai ver que tu tem muita ajuda, tu vai prosperar, que nem tu falou, né? Tem muitos players que estão nesse lado, mas ao mesmo tempo tem gente plantando muita discórdia e tá nem aí pros outros. Mas ao mesmo tempo, até em questão espiritual, eu vejo que a galera do bem precisa ter um super vilão para enfrentar. Né? Então, hoje o meu desafio, né, querendo ou não, eu trabalho com empreendedorismo, com renda extra, com ganhar dinheiro. Cara, tem muita gente extremamente mentirosa sujando o mercado, botando um monte de criança na galera, usando do medo, sabe? Então, meio que hoje é minha dor, assim, é compartilhando contigo. Cara, deixou de ser o Cassiano ganhar mais dinheiro, ou o meu time, ou os clientes, mas eu penso, cara, como é que eu posso ajudar o pessoal que tá tomando golpe aí de cassino, de aposta esportiva, que tá acabando casamento, sabe? Então, galera que tá viciada em TikTok, não consegue fazer nada. Então, hoje eu penso muito mais assim, a minha dor é, pô, tem tanta gente do mal influenciando a galera pro negativo, sabe? Sendo que temos ferramentas incríveis para ganhar dinheiro, para empreender, para fazer o bem, só que a galera fala assim: "Ah, eu não quero fazer o bem, eu quero ganhar dinheiro rápido". Cara, mas dinheiro rápido, sem habilidade, não existe. Ah, não, mas o fulano falou que eu posso ficar milionário em uma semana, eu vou acreditar. Sabe? Então, a galera tá tão hipnotizada já em galera com carro, com mansão, com essas coisas do ego, que eu fico, meu, como é que eu posso ajudar essa galera? Então, essa é a dor. Mas eu também tô entendendo que não tem como, não tem o que fazer. Né? Então, eu acho que
parte dessa jornada de crescimento é tu entender de que lado tu tá. E uma coisa que eu aprendi também recentemente, assim, numa meditação, o cara que ele escolhe o lado do bem, cara, tu vai trabalhar o tempo inteiro. Se tu escolheu Deus na tua vida, te prepara para tu Tem trabalhar. muito o que fazer. Não, tem Tem muito muito o que trampo, ser assim. feito, né? É, Eu digo isso pelo meu lado. então tu vê que, tipo, às vezes tu quer descansar e, pô, Deus, mas a galera tá fazendo coisa errada, ou nem tá fazendo. Que nem tu falou, né? Eu tô plantando bem, não consigo descansar. Pô, justamente por isso, tem que ter uns fortes aí, né? Uma galera mais desperta pra conseguir ajudar, porque senão a gente tá ferrado. Então tu vê que a palavra não é fardo, não é um peso, mas é responsabilidade, né? Então quando tu entende, cara, eu tenho uma missão foda, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer acontecer. Mas aí tu vai entendendo e tu vê que tem coisas além disso depois quando a gente morrer, a gente vai ter uns benefícios aí, né, Fernando? Então tu vê que, cara, vale a Karmicamente, eu acho que a gente tá. Tô até sendo egocêntrico, mas eu acho que eu tô andando na linha, sabe? mas claro, é isso aí. Então, tu tem a plena certeza que tu não tá fazendo merda. Eu acho que o mais importante é isso. Eu sou uma pessoa que se eu não tivesse ficado forte, eu virava um mendigo. Né? Então, por exemplo, às vezes o mendigo não é só dessa realidade, mas é uma questão de, aconteceu alguma coisa contigo, tu vai para um vício, vai para alguma coisa, vai perdendo, 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 tu vai abaixando a frequência, daqui a pouco tu tá lá. Então, hoje, eu vejo a minha vida de uma forma bem desapegada, assim, né? Até eu acho que quando tu vai avançando na espiritualidade, até medo da morte tu perde. Total, Porque se tu começar a se apegar em questão, tenho medo de morrer, medo de perder dinheiro, tal, 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 tu fica louco, né? Então, total. pelo menos assim, quando tu acha a tua missão de vida e tu sabe que a missão é muito longa, muito comprida, é difícil, e tu sabe que Deus está ao teu lado, se tu começa a se apegar nessas coisas mais de, minha família, meus amigos, meu dinheiro, minhas coisas, minhas, tu vê que a gente nem tem nada. Então, o desapego de tu esquecer isso, a vida vai ficando mais simples, porque tu olha para o passado e tu, cara, quanta coisa a gente passa, quanto karma vem vindo e tal. E eu vejo muito essa questão, por exemplo, dos karmas que eu tinha no passado, que tu teve, que qualquer pessoa tem, como um jogo. Eu gosto muito da analogia do poker, né? Cara, tu veio com uma mão ruim. Beleza, mas dá pra jogar com a mão ruim. Isso é uma coisa bem legal, porque às vezes tu tem a pior mão do poker, mas se tu é um cara talentoso, tu pega a melhor mão e tu vence um cara com a na mão, um par de as na mão. Né? Da mesma forma que nem tava falando antes, né? Eu estava pensando que a grande maioria dos empresários, cara, todo mundo se ferrou muito mais do que a gente. Né? Então, às vezes eu vejo a minha história, eu comparo com a história de um outro empresário que eu admiro. Cara, eu não posso reclamar. Meu Deus, o cara fez bilhões e, sei lá, vivia no lixão. Isso é o que mais acontece, né? Então, quanto mais tu vai estudando histórias e se apegando em histórias de outras pessoas de sucesso, tu vê que, pô, se a pessoa conseguiu, eu também consigo. E tu vê a história do cara 1, 2, 3, 4, 5, é uma coisa que eu também vejo que a minha história hoje motiva outras pessoas, porque tem uns gurizinhos aí de 20 anos, 25. Pô, o Cassiano conseguiu, eu também consigo. Cara, que legal, porque antes eu estudava a história dos outros, hoje estão estudando a minha história, a tua história, e a gente vê que, cara, tudo é uma coisa só. A nossa missão é ser inspirado pelo próximo, ou pelo cara que já chegou lá, mas continuar passando a motivação pro outro, porque o karma é esse, né? Pô, se eu quero chegar lá, eu tenho que ajudar a galera a chegar lá. Aí tu chega lá nos bilionários, pô, por que bilionário vende curso e faz doação, filantropia e doa para curar doença, para um monte de coisa? Não é porque o cara ele chegou lá e tem todo o dinheiro para desfrutar que ele vai fazer só para ele, porque ele já entendeu que o jogo do sucesso é tu doar. Eu gosto do joguinho do subir os scores do karma, né? Então, que nem eu tava falando ontem numa caixinha de pergunta lá, Cassiano, o que tu faz quando tu tá triste? Meu, eu imprimo dinheiro no caixa, eu dou dinheiro na rua. Eu chego no morador de rua, dou para uma pessoa, mas não porque, quero fazer o bem para me enganar. Porque eu já entendi, pelo menos no joguinho que eu criei para mim, que toda vez que eu dou dinheiro, eu vejo a reação da pessoa, a pessoa me abraça, cara, o meu dinheiro é útil, não é só pro Cassiano. Aí eu fico feliz. Então, o meu hackzinho, né, o meu atalho, Fernando, pra ficar feliz sempre, cara, doa dinheiro. Pega R$ 50 e dá na rua, sabe? Cara, eu queria encerrar essa nossa conversa com, com uma mensagem para quem tá começando a empreender, ou para quem está no CLT, ou para quem está passando por um momento difícil. Acho que nós dois temos temos gabarito para falar de dificuldade, né? Que a gente já passou uns perrengues legais. Queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, assim, como elevar a vibração. Se você está num momento realmente complicado da sua vida, o que pode ser feito? Como que você deveria pensar? Você que já esteve lá, o Cassiano de hoje, o que o Cassiano de hoje, se tivesse uma grande adversidade, o
que o Cassiano de hoje faria para sair desse grande perrengue? Cara, eu vou falar a coisa mais clichê do mundo. É tão clichê, mas tão clichê que 90% não vai nem me ouvir. Mas pra mim, depois de meditar um monte, de ajudar um monte de gente e tentar ângulos diferentes de motivação, tal, 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 a coisa mais básica do mundo é querer estudar, por incrível que pareça, tem gente que não quer estudar, gostar de trabalhar e ter paciência. Nossa, que óbvio. Cara, só que o óbvio ninguém faz, porque hoje a galera não quer ler um livro, Fernando. Tipo, a gente recomenda o Quem Pensa Enriquece. Cara, um livro onde Napoleão Hill entrevistou 500 milionários, multimilionários, bilionários, entregou toda a receita de bolo. Se tu seguir isso aqui, vai dar certo. E o engraçado é que funciona, porque quando tu tá começando, eu lia Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. Ah, muito bonitinho, mas sei lá, isso aqui não é esse aqui o segredo. Eu ficava, não é o segredo, tal, tal. E tu vai passando tempo, anos e anos e anos, e cara, como o sucesso que a galera tanto procura é uma coisa muito simples. É tão simples, mas tão simples que não tem o que procurar, é só fazer. Só que qual que é a questão? O ego que é o rápido, que é o fácil, que é o que o Cassiano e o Fernando não falaram, acho que é uma palavrinha que eles falaram ali que se eu pegar e estudar, não é isso, cara. Porque se tu estudar, se compromete a ler uns livros certos e tu escolhe um projeto, seja YouTube, seja vira um copywriter, vira um designer, cara, escolhe uma coisa, estuda, que nem tu falou, busca elevar a frequência, até porque daqui a pouco, sei lá, um designer consegue ganhar 3 mil por mês, mas um outro designer consegue fazer 60 mil. Qual que é a diferença? É só frequência, é só desejo. Ah, mas habilidade técnica. Cara, é só o cara querer, porque naturalmente tu vai conseguindo chegar nos níveis maiores. Então, vou dar um exemplo, né? Eu já dei consultoria de R$ 500 e já fechei contrato de 120 mil. Qual que é a diferença? O Cassiano entende muito, mas não, foi minha jornada, porque o dia que eu resolvi fazer o high ticket, cara, fiquei 2 meses sem vender, mas no terceiro mês, 35 mil reais. Depois, mais um pouquinho, fechei esse contrato de 120 mil, que eu dei 3 meses de consultoria por 120 mil reais. Então, tu vê que, cara, tudo é, na nossa mente, tu cria, cara, eu quero fazer tal coisa, tu consegue. O mundo inteiro vai falar que não, mas se tu falar que sim, vai dar certo. Mas quais são os pilares? É tu querer estudar como chegar lá, pode ter plena certeza que na internet qualquer coisa que tu quiser tem para estudar. Meu, qualquer coisa. Ah, eu quero, sei lá, estralar o dedo e pegar fogo na minha mão. Alguma coisa, se tu estudar, se tu pesquisar as palavras certas no Google, sei lá, magia para soltar fogo na mão, tu acha? Tu não vai achar em um dia nem uma semana, mas se tu intenciona, meu, eu vou descobrir como soltar fogo na minha mão, tu descobre. Eu tenho plena certeza absoluta que qualquer coisa de graça na internet tu descobre. Só que tu tem que estudar, tu tem que querer exercitar isso, o trabalho, e tu tem que querer ter paciência. Até porque a questão do trabalho, tem um livro que é muito legal, um dos melhores livros que eu já li, que é Magnetismo Pessoal. Cara, é um dos livros mais incríveis que eu já li, só que eu vou assumir, eu tive preguiça de executar as paradas. Ele deu toda uma explicação, meu, coisa mais incrível do mundo, livro baratinho também, só que ele passou uns exercícios de meditação que na época eu não tinha tempo de fazer, só que eu pensei, cara, se eu fizer isso aqui eu vou desbloquear umas paradas muito forte. E eu, por daqui a pouco autossabotagem, eu não consegui. Mas, meu, tem tanta coisa tão foda, ganhar dinheiro e superpoder e saúde infinita, tem tudo. Imagina que a vida é um The Sims, cara. A gente tá jogando um The Sims, tu consegue o hackzinho que tu quer, tá no livro. Só que tu tem que querer trabalhar. Só que a galera quer tudo muito rápido e quer tudo fácil. Então, se tu consegue alinhar estudo, trabalho e paciência, e tu fica nesse ciclo aí por 2 meses, 3 meses, meio ano, 1 ano, cara, 1 ano tu faz tudo que tu quiser se tu não se sabotar. Então eu gosto de falar também que o jogo, além do jogo mental, o jogo é só fazer arroz com feijão e não cair em buraco. Porque o ser humano, eu me incluo também, eu te incluo também, cara, todos meus amigos que eu conheço, né? Os caras mais iluminados, mais ricos do mundo, todo mundo cai em buraco também, isso que é engraçado. Então, o jogo é só tu andar reto e tu não querer se atirar nos buracos, porque a gente curte uns buracos. Não sei porque é o motivo, ego, sei lá, autossabotagem, até hoje eu não entendi. Mas é só tu seguir firme, cara. Esse é o segredo, assim. Cara, é tu combater o bom combate. É tu pegar a tua espada e ir lá lutar e entender que tem um momento de descanso, de desfrute e de combate. E não é por tu ter a guerra externa de querer ser o melhor que o outro poder, mas é guerra interna de tu vencer a si mesmo, né? Então Exatamente. é isso, é tudo vibração, que Resumiu. nem tu falou. Quando tem a plena certeza que Deus está do teu lado e tu tá vibrando, não vai acontecer nada de errado contigo. Ah, Cassiano, mas tu tem medo? Não tenho mais medo de nada, cara. Por que eu vou ter medo se Deus tá comigo? Sabe? Tem uma coisa, tipo, isso é só com desapego, e tu vai se ferrando na vida, e no final de tudo tu vê que, cara, não tem por que ter medo, né? Em Porque resumo, é isso. o medo que traz o iceberg, né, Fernando? O resumo é isso, né? Você vibra no medo, traz mais daquilo que você não quer, né, para sua vida.
Sensacional, A gente cara. rima, né? Falar com você é sempre difícil falar pouco. A gente tem sempre muita história para contar e muita Massa. coisa para compartilhar e muita coisa para aprender um com o outro. Eu te agradeço de coração mesmo por ter Eu que agradeço participado aí. desse segundo episódio e vamos para muitos outros aí. A gente precisa continuar fazendo episódios e episódios porque eu acho que a galera que empreende precisa ouvir quem já tem resultado, como que chegou lá, e eu acho que essa estrada fica bem menos esburacada quando a gente tem um mentor, um guru. A propósito, a função do guru é justamente essa, né? É te mostrar o caminho por onde ele percorreu e onde estão ali os buracos, as pedras, para você não precisar se ferrar, né? Você tentar ir pelo caminho mais curto e mais fácil, se você quiser. Você pode escolher cair nos buracos também. Mas é isso, cara. Obrigado de coração. Super feliz de ter você aqui comigo nessa segunda edição, nesse segundo episódio. E é isso. Valeu. Vamos nessa. Tamo junto. Fiquem com Deus, gurizada. Obrigado.